Bom dia, eu sou Emanuel de Nazaré Pereira Machado, tenho 43 anos de idade, sou teólogo, pós-graduado em Direito Canônico, sou missionário, escritor, músico. Vou apresentar o projeto Como Superar os Tempos Difíceis por Meio da Fé, selecionado no edital número 3 da Cultura em Movimento 2021, Cultura Erudita no segmento Literatura, da Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura Municipal de Bacabal através da Secretaria Municipal de Cultura. O tema abordado relaciona a fé. E certamente a fé é um aspecto global, necessário. Todos nós precisamos de uma experiência de transcendência. Os tempos que nós vivemos são tempos desafiadores. Mas, para falar a verdade, em toda a história houve tempos de conflitos, de pestes, de guerras. E a fé é um suporte necessário, ou melhor, é o suporte necessário para que o homem possa corresponder, superando os desafios de cada tempo. E eu trago como parâmetro para este nosso tema aquilo que está nas Sagradas Escrituras, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê. Eu acredito que esta definição ela é completa. Ela traz o sentido pleno em todo e qualquer segmento religioso ou experiência pessoal e espiritual. Todos nós cremos em um Deus. Todos nós cremos naquilo que transcende o nosso intelecto, a nossa razão. Todos nós temos necessidade de comunhão. Isso está na estrutura cultural das passagens de rito. Até hoje, cada igreja tem a sua passagem de rito. Na Igreja Católica, se fala do batismo para a crisma, é uma passagem de rito. São fases que nós vamos atravessando. E cada passagem de rito, cada momento, nos leva a sair de nós mesmos. Não é simplesmente uma autoconfiança, mas é um adentrar ou confiar naquele que está além de nós. Então, a fé como fundamento, como alicerce, como aquilo que se torna sólido, como aquilo que vai se tornar inabalável, ou até mesmo indestrutível. Sim, posso utilizar essa palavra. Como esse alicerce da esperança. Aqui nós temos também um ponto de vista muito importante. Quanto a nossa humanidade precisa de esperança. Em tempos difíceis, Deus se utiliza de pessoas para trazer esperança. E essa esperança ela pode vir de muitas maneiras, seja pela palavra, pela pregação, seja pela caridade, seja pela música, seja pela expressão, seja pelo olhar, seja pelo cuidado. Eu gosto muito de diferenciar a palavra esperança da palavra expectativa. Eu até costumo dizer, nós cristãos devemos tirar as expectativas para colocar as esperanças. Isso é importantíssimo para que a gente possa superar os tempos difíceis. Porque expectativas são trazidas dentro da nossa capacidade humana de idealizar uma resposta ou uma solução. Expectativas nos trazem frustrações. Por isso que nós nos frustramos com pessoas, com projetos, com situações. As expectativas, quando não correspondidas, trazem feridas. Do contrário, a esperança não. A esperança não decepciona. Por quê? Porque a esperança é um dom de Deus. Enquanto a expectativa é gerada de mim para uma determinada realidade, para uma determinada situação do qual eu necessito, a esperança ela vem como um dom de Deus, está além de mim. Eu não sou capaz de esperar tanto se não for com a graça de Deus. Eu não sou capaz de corresponder àqueles desafios sem a chamada graça de Deus.
nós chamamos da esperança como uma virtude teologal, uma virtude que é fundamentada em Deus. E virtude, né, é uma disposição habitual para fazer o bem. Ou seja, eu posso exercer. Nós aprendemos, né, inclusive, na Igreja Católica, que as virtudes teologais é a fé, a esperança e a caridade. Elas estão entrelaçadas. Mas virtude também, ao mesmo tempo que é dom de Deus, ele pode ser exercido. Por isso, eu posso exercer a esperança nas pequenas coisas. A fé. É preciso entender antes de nós adentrarmos como superar os desafios, entender o que não é fé. O que não é fé? Fé não é sentimento. Não é uma sensação simplesmente, um arrepio, tá? Não é um pensamento positivo, mas a fé é um dom de Deus que nos faz olhar para além da realidade. Ou seja, a fé é algo que sempre transcende. Por isso eu falei no início que é indestrutível, ninguém pode tocar na minha fé. Você pode criticar aquilo que eu acredito, você pode discordar daquilo que eu acredito, mas a minha fé só pode ser desmoronada por mim mesmo, pelas minhas escolhas, não por aquilo que os outros pensam. Então a fé não é sensação, é um ato positivo da vontade de Deus que é gerado em nosso coração. Eu creio simplesmente porque eu creio. Eu creio simplesmente porque eu decidi crer. Mesmo que as circunstâncias pareçam ser contrárias, mesmo que os ventos parecem ser contrários, eu decidi crer. Por quê? Porque a minha fé transcende a concepção humana. Me faz olhar além da realidade, como nós vimos a definição de Hebreus. Faz olhar para além da realidade. É o fundamento da esperança, mas também a certeza daquilo que eu não consigo ver com os meus olhos, que eu não consigo palpar, estar além da minha condição humana, está além da minha realidade palpável. Shakespeare, né, já dizia ali, um Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos. E esta é uma grande verdade. Você pode observar, e também é muito importante, que o problema é que a gente vai sucumbindo nas situações difíceis, porque nós não separamos aquilo que é acessório daquilo que é essencial. Entenda, o essencial não pode ser palpável. Somente o que é acessório. A gente pode viver sem um acessório? Sim. Mas a gente não pode viver sem um essencial. Um acessório. Eu posso sobreviver sem um carro? Muita gente sobrevive, né? Posso sobreviver, sei lá, sem uma casa boa? Posso. Agora eu posso sobreviver sem o ar? Eu consigo viver muito tempo sem paz, sem alegria, ou seja, aquilo que é essencial. Isso nós alcançamos pela transcendência. Nós alcançamos pela fé. A fé também é a forma do homem se comunicar com o seu Deus. Inclusive, nesse aspecto, para os cristãos, é aquilo que nós chamamos de oração. É a forma como nós vamos nos comunicar com o nosso transcendente. E eu trouxe aqui uma pesquisa do médico Andrew Neuenberg, que foi diretor-geral de pesquisa no Hospital de Thomas Jefferson. Ele coordenou uma pesquisa de ressonância magnética, né? E ele chegou à conclusão que há poder na oração. Ele disse que a oração para o cérebro é como um treinamento físico. Ele vai equilibrar a frequência de ondas cerebrais. Ele percebeu em pacientes idosos que os resultados da ressonância, para aqueles que rezavam todos os dias na sua angústia, os resultados eram positivos. Ele reestruturava o cérebro. E para aqueles que não tinham nenhum tipo de fé, tinham mais dificuldade em recuperação. Ou seja, ele também descreve que quando uma pessoa é dedicada à oração, há um aumento de atividade nos lombos frontais, né? E a área da linguagem do cérebro ativa como se fosse uma conversa.
É como se você estivesse ali conversando com uma pessoa. E, na verdade, é uma conversa, né? Na verdade, é um diálogo. A oração é um diálogo. É uma forma. Então, comprovadamente, a oração é um mecanismo também de autodefesa. Mas a gente deve aprender a rezar não apenas pelas necessidades pessoais, mas também por uma necessidade de comunhão com o nosso Criador. Dois pontos eu posso entender aqui, diante de tudo isso que foi falado. Primeiro, a fé, decisão. A fé, por isso que eu disse, não está nos arrepios, ou não está numa simples sensação. A fé é uma decisão que mesmo quando eu não sinto a presença de Deus, eu posso afirmar que Ele existe. Porque está além da experiência palpável. Então, a fé é uma decisão todos os dias. Eu experimento o que nós chamamos de vida ordinária. O que é vida ordinária? É a vida cotidiana. É aquilo que está integrado à vida cotidiana. É aquilo que faz parte do meu dia a dia. Eu posso perceber e exercer a fé nas pequenas coisas, no cair da folha, na chuva, no calor. Mas essa é uma fé de decisão. Então eu faço essa opção. Eu me decido todos os dias. O outro é a fé expectante. É aquela de confiança, é aquela de crer, de ir além de suas próprias expectativas. A fé expectante, aquela que a gente exerce, nos colocando na condição de que nós dependemos totalmente de Deus. Agora, há um ponto interessante, do qual quero concluir. Houve-se o ditado, né, que a fé move montanhas. Eu fui descobrir isso. Na verdade, Jesus não falou isso. Virou assim um ditado popular, mas sim, está correto no sentido metafórico, sentido alegórico, né? Por exemplo, a fé move montanhas. Na realidade, a fé não move montanhas. O que Jesus realmente disse quando ele citou o exemplo do grão de mostarda? Ele disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, a menor das sementes, que se conhecia na época, direis às montanhas, montanhas, atira-te ao mar e elas se atirarão. Ou seja, ele usou aqui, ele foi até hiperbólico para dizer o quanto a fé pode alcançar coisas humanamente impossíveis a nós. Então, Manuel, se ele falou isso, qual é a contradição em dizer que a fé move montanhas? Na verdade, eu entendo nesse pequeno discurso, nesse ensino de Jesus, que são as atitudes de fé que movem montanhas. Por isso eu posso dizer que não está errado, né? A fé move montanhas, mas no sentido metafórico. Ou seja, eu tenho fé, mas se eu não tenho atitudes, como é que as montanhas vão ser atiradas? Pelo menos neste exemplo ele diz, direis, ou seja, é uma atitude de dizer, é verbo. Mas a gente sabe que para mover as montanhas a gente tem que fazer muito mais do que dizer. Se não houver atitude de fé, não pode haver uma fé concreta, uma fé que vai se solidificar. Então a minha fé pode ser manifestada nas atitudes, seja de ir ao encontro de Deus, seja de ir ao encontro do outro, seja de ir ao encontro às necessidades, e seja até mesmo de tomar uma atitude para resolver aquela situação. Porque ter fé não é ficar esperando de braços cruzados que as situações se resolvam. E aí eu concluo agora dizendo o seguinte: um homem e uma mulher de fé não estão isentos dos problemas, das dificuldades, das lutas, das perdas, das dores. Não. Ele apenas consegue superá-los e levantar a cabeça, esperando os próximos desafios. Essa é a diferença. A diferença é que, quando chega a adversidade, a luta, a dor, a perda, em um homem e uma mulher de fé, aquela adversidade, aquela situação não leva àquilo que é essencial dele.
Essa é a diferença. Por isso nós precisamos de fé nesse tempo. Por isso nós precisamos exercitar a nossa fé nesse tempo. Por isso nós precisamos tomar atitudes de fé, atitudes de alegria, atitudes que possam corresponder de um modo concreto às necessidades, tanto pessoais como do outro. Porque não existe fé sem amor, sem caridade. Então, isso é importante, fazer esse exercício da fé todos os dias. Então, supere os desafios por meio da fé. É possível. Não, como eu disse, não, você não ficará isento dos problemas, mas terá a sabedoria, a força necessária para conduzi-los. Pois bem, mais uma vez eu me apresento, sou Manuel Machado. Tá? Eu faço parte da comunidade Diante da Cruz, eu estou encerrando o projeto Como Superar Tempos Difíceis por Meio da Fé, selecionado no edital número 3, Cultura e Movimento 2021, da cultura erudita no segmento literatura, da Lei Aldir Blanc, promovido pela Prefeitura Municipal de Bacabal, através da Secretaria Municipal de Cultura SEMUC. Agradeço a oportunidade, né, de poder expressar, porque também fé em matéria religiosa é literatura. Então, eu agradeço por essa oportunidade de poder expressar, de poder falar um pouco daquilo que eu trago dentro da minha experiência pessoal, não apenas como teólogo, mas como missionário há muitos anos. Que Deus nos abençoe.